Queridos irmãos e irmãs, amigos, mais uma vez dirijo-me a você para levar-lhe uma palavra do coração de Deus para o seu coração. E a Igreja Batista Memorial de Belo Horizonte, ela tem primado por isto. Ela tem se esforçado neste sentido. E Deus tem nos abençoado sobremaneira. Neste momento, então, quero estudar com vocês algumas confissões abençoadas que nós encontramos na Bíblia. Com certeza, irão nos abençoar, nos motivar na nossa caminhada cristã. A primeira confissão que nós encontramos, dentre muitas, foi a de Davi, quando ele diz assim: pequei contra o Senhor. 2 Samuel, capítulo 12, o verso 13, a Bíblia diz: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Em 2 Samuel, capítulo 24, verso 10, sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu povo, porque procedi muito loucamente. Você já fez esta confissão? Você já disse para Deus: Deus, eu pequei contra o Senhor, eu errei, perdoa os meus pecados. Davi, o rei de Israel, tomou esta atitude. E é interessante que o profeta Natã disse a Davi: sim, o Senhor já perdoou o teu pecado. Meu querido irmão, amigo, Deus já perdoou os teus pecados. E a Bíblia diz que ele não se lembra mais. E a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então vamos a Jesus nesta hora. Abra o seu coração e diga para o Senhor: eu pequei, eu errei, eu falhei. Peça perdão a Deus, exemplo do que fez Davi, o rei de Israel. Uma outra confissão muito interessante, abençoada, está em Jó, no capítulo 42, o verso 6. Jó confessou-se culpado diante de Deus. E ele disse: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Oh, meus prezados, a atitude de arrependimento, a atitude que nos leva, que nos volta para Deus, é um coração quebrantado. E a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Sim, Jó fez isso. Ele confessou-se culpado diante de Deus. Uma outra confissão maravilhosa, tremenda, está em Romanos, no capítulo 1, verso 16, quando o apóstolo Paulo escreve: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos. Meus amigos queridos, Paulo disse: não me envergonho do evangelho, é o poder de Deus. Oh, quem sabe você que está me ouvindo nesta hora, você tem se envergonhado de Deus? Você tem se envergonhado de Jesus? Você tem se envergonhado da igreja, da Bíblia? Paulo disse: eu não me envergonho. O evangelho restaura. O evangelho transforma.
E como Paulo bem disse, Evangelho é o poder de Deus, é o dínamos de Deus, que transforma o homem pecador, perdido, sem salvação, em filho de Deus, em um salvo por Cristo Jesus. Mas a Bíblia fala, meus prezados, de uma outra confissão muito interessante, quando diz assim: confessei-te meu pecado. Salmo 32, verso 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu coração. Oh, meus prezados, o rei Davi aqui, ele está diante de Deus, e ele abre o seu coração, e ele diz: olha, eu confessei ao Senhor os meus pecados. A Bíblia diz que enquanto Davi se calou, em descer os ossos, porque de dia e de noite a mão do Senhor pesava sobre eles. Mas, meu amigo, quando nós confessamos a Deus, quando nós abrimos o coração diante do Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Por que você está sofrendo com o seu pecado? Muitas das vezes, Deus já perdoou, já apagou, mas nós ficamos remoendo todos os dias, todas as horas e sofrendo por isso. Eu li um livro de um psiquiatra americano e ele disse, olha, 99% dos pacientes internados em minha clínica estariam prontos para ir imediatamente para casa, se eles tão somente soubessem que já estão perdoados. Oh, meu amigo querido, quando nós confessamos, Ele perdoa. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo pecado. Graças a Deus, você pode confessar hoje os seus pecados a Jesus. Você pode arrepender-se hoje, você pode pedir perdão a Deus hoje, você pode suplicar as misericórdias do Senhor, as bênçãos do Senhor, como fez o rei Davi. Então você irá desfrutar, meu amado, querido, dos cuidados de Deus e da certeza dos seus pecados perdoados. Mas há uma outra confissão muito interessante na palavra do Senhor, que está em 1 Timóteo capítulo 6, o verso 12. A Bíblia diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo está dizendo isto ao jovem pastor Timóteo. Paulo está abrindo o seu coração. Ele está dizendo a Timóteo: olha, eu fiz a boa confissão. Por isso ele diz: combati o bom combate, o combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizesse a boa confissão perante muitas testemunhas. Sim, Paulo está dizendo ao jovem pastor Timóteo, em uma das cartas pastorais, que precisamos com firmeza, com segurança, com determinação, fazer a boa confissão perante muitas testemunhas. Meu amigo, meu querido irmão, as pessoas precisam saber, elas precisam ver que você é um crente em Cristo Jesus, que Jesus ama você e que Jesus perdoa os seus pecados. E nós podemos fazer isso então, publicamente. Sabe por quê? A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Mas a Bíblia diz também: se não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Mas também a Bíblia diz: se você se envergonhar de mim, disse Jesus, também eu me envergonharei no dia do juízo. Então, é momento de nós fazermos uma boa confissão.
dizer às pessoas através da nossa maneira de viver, do nosso testemunho, que nós somos crentes em Cristo Jesus, lavados e purificados no sangue do Cordeiro. Mas há uma outra afirmação aqui que o apóstolo faz interessantíssima. Está no 2 Timóteo capítulo 1, verso 12. Paulo diz assim: e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, ele disse, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Meu prezado amigo, meu irmão, você sabe em quem você está crendo? Você tem confiança no Deus que você serve? O Deus que você serve dá a você garantia de salvação quando partir deste mundo? Se você não tem esta certeza, eu quero te apresentar Jesus. Como disse o santo apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. O meu Redentor, eu sei, eu conheço, como disse Jó, o meu Redentor vive, meus prezados irmãos, e nós não podemos ter dúvidas nesta questão. Nós precisamos crer em Jesus, nós precisamos buscar a Senhor. Confesse com a sua boca em quem você tem crido. Creia em Jesus, arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus e Ele vai restaurar a sua história, Ele vai restaurar a sua vida. Meu querido irmão, meu amigo, que nesta hora você possa aplicar, compreender esta palavra e abrir o seu coração para Jesus. Quero deixar aqui uma palavra de incentivo à sua caminhada nesta semana. Quero pedir que Deus guarde você, que Deus abençoe você, que os cuidados paternais de Deus estejam sobre a sua família nesta semana. Eu quero orar com você agora. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o exemplo de homens do passado, Senhor, tem falado aos nossos corações, tem nos incentivado, nos motivado, Senhor, a vivermos uma vida que agrade ao Senhor, que glorifique o nome do Senhor. Eu oro neste momento, Senhor Deus, pela Igreja Batista Memorial de Belo Horizonte, a Igreja do Senhor Jesus. Oro por cada membro, por cada família. Suplico-te, ó Deus, a direção e a iluminação do teu Santo Espírito. Nos dê saúde, Senhor, nos dê graça, nos dê, ó Deus, o entendimento da tua palavra. Oro também, Senhor Deus, por todos os nossos queridos amigos que estão nos ouvindo, nos assistindo através desta live. Que aonde esta mensagem do Senhor chegar, possa mover os corações, restaurar as vidas e abençoar os crentes, ó Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu amado. Que Deus abençoe a sua casa e que nesta semana Deus possa dar a você cada momento alegria espiritual, saúde, cura, restauração na sua saúde. Oh Deus, que Deus te abençoe. Um abraço da Igreja Batista Memorial de Belo Horizonte e do seu pastor que fala contigo neste momento. Amém.